Você já parou para pensar o quanto que a reclamação no meio das mães é comum? Será que isso é saudável? Eu sou Ana Marquês, mentora de mães, e eu estou aqui para te ajudar a encontrar a sua forma de maternar de forma autêntica. Porque eu acredito que é isso que vai te trazer liberdade, leveza e alegria no seu maternar. E hoje eu quis trazer esse tema, e eu sinto assim, tô entrando num vespeiro, mas eu acho que é um tema bem importante quando a gente tá falando desse caminhar em direção ao maternar autêntico, que é o da reclamação. É muito comum, eu acho que é inclusive quase esperado que nós mães, a gente tenha uma atitude de ficar reclamando dos nossos filhos. É, é inclusive um ponto de conexão entre as mães, né? As diferentes reclamações. Tem um lado que eu entendo que isso acontece. Às vezes a gente não tem um escape e a gente precisa reclamar pra dar aquela aliviada, né? Mas eu queria trazer aqui o pensamento e do quanto que essa reclamação, ela é um escape momentâneo, mas ela é como se fosse uma névoa que a gente vai colocando em volta de nós mesmas e desse nosso maternário. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas muitas vezes, né, nessas rodinhas de mãe, parece que quem não reclama é meio estranha, é anormal, né? Não tá falando o que realmente pensa. Raramente as pessoas pensam que, às vezes, existe um outro jeito de maternar que pode não te trazer essa sensação de perda de liberdade, essa sensação de cansaço, de exaustão extrema. O que é importante a gente entender é que essa reclamação constante, sem uma ação que te tire do lugar, não vai resolver o teu problema. E por mais que pareça que alivia um pouco a tua frustração, ela não te leva adiante. E quando a gente fala de buscar esse maternar autêntico, de buscar autoconhecimento, desenvolvimento, o que for nesse sentido, é sempre importante lembrar que a gente precisa estar consciente dos nossos padrões para que a gente consiga mudá-los e para que a gente consiga assumir de fato a nossa vida nas nossas mãos. Enquanto a gente continua se fazendo de vítima, só reclamando, porque o problema está no outro, sem ter a capacidade de olhar para a gente mesma, a gente não vai conseguir mudar. Então, para o maternar autêntico, é importante que você entenda isso. A reclamação não te ajuda. Ela pode te fazer sentir parte desse grupo, né? Porque o muro de lamentações, ele dá esse senso de comunidade, né? Eu tô sofrendo, mas estamos sofrendo junto. Eu tô sofrendo, mas olha, eu sei que eu não tô pior, tem gente pior que eu. Existe um certo senso de comunidade no sofrimento. Infelizmente, esse é um jeito que a nossa sociedade funciona. Mas não é um jeito saudável. Nem para nossa mente, nem para o nosso espírito, nem para o nosso desenvolvimento. Então, e eu já me senti muito assim, às vezes, de estar nesses grupos de mães e as mães reclamando, e eu não tinha aquela visão, né? E às vezes ficava até meio como a chata. Ai, a Poliana, uma vez uma amiga minha me falou. Eu sou tipo a Poliana. Mas, hum, às vezes, parte do maternário autêntico vai ser isso. Vai ser você escolher um caminho que não é o caminho de todo mundo. Mas é justamente por isso que esse caminho vai te trazer liberdade. É justamente por isso que esse caminho vai te trazer leveza, interesse, essa sensação de estar bem com você mesma. Às vezes é isso. A gente precisa lembrar que nem tudo que é comum é natural e nem saudável. Então, esse reclamar sempre é muito comum na maternidade, mas não é saudável. Não te leva a lugar nenhum. E eu vou te explicar o que que isso tem a ver, o que que o reclamar tem a ver com uma infância onde você não foi capaz de aprender a expressar os seus sentimentos e lidar com os seus sentimentos. Para isso, a gente vai lá para o nosso primeiro setembro, desenvolvimento do cérebro, e a gente vai falar um pouco sobre um tema que chama libertação emocional. O que quer dizer isso? Não é que você vai se libertar dos seus sentimentos, mas você se permite, você se dá a liberdade, a permissão de sentir o que você quiser e tiver que sentir. Ah, Quando a gente é criança, muitas vezes os nossos cuidadores não conseguiam lidar com certas emoções nossas, por questões deles não trabalhadas. Então, às vezes os cuidadores não aceitavam o choro, não aceitavam a nossa frustração, a nossa raiva, o nosso medo.
E às vezes nem a alegria, gente. Já aconteceu com vocês de ver uma criança tão excitada, tão animada com algo, que aquilo dá uma raivinha? Que aquilo dá um. Ai, tá demais, né? Mas tá feliz demais, hein? Até a alegria, às vezes, a criança não é capaz, não tem a liberdade de expressar. E a gente aprende isso desde pequenos, né? A gente aprende que a gente tem sentimentos bons, que devem ser mostrados e exaltados, e a gente tem sentimentos ruins, que a gente deve tentar esconder ou fugir deles. Desde criança a gente aprende isso, e isso vai se tornando a forma como o nosso cérebro funciona. Um bebezinho, bem nenezinho, assim, bem neném, ele, quando tem fome, ele chora. Se ele tá com a fralda suja, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Ele não tá preocupado se o choro dele vai te agradar ou não. Ele expressa essas emoções. E o expressar as emoções tem um fator autorregulador no nosso corpo. Quando a gente sente um desconforto e expressa a emoção, a gente consegue se autorregular. Quando a gente começa a crescer e a gente começa a aprender que tem emoções que eu posso sentir e são boas, e emoções que eu não posso sentir porque são ruins, a gente começa a perder essa autorregulação natural do corpo. E as nossas emoções vão para algum lugar. Então, tem criança, né, que quando tem essas emoções reprimidas, ela vai para um lugar de extravasar. Então, vai brigar, vai chutar, jogar alguma coisa, vai colocar para fora. E tem crianças que quando tem essas emoções classificadas e reprimidas, vai colocar para dentro, guardar e não trabalhar. Tudo isso volta pra gente de alguma forma. E para mim, a relação desse reclamar tem esse reclamar constante, eu digo, tá? Não tô dizendo que uma vez ou outra, às vezes a gente faz mesmo e às vezes vai fazer parte. Mas esse reclamar crônico quase, né? Que é todo dia reclamando e reclamando, e encontra as amigas e reclama e reclama. Esse reclamar mais crônico, para mim, ele tá muito ligado a esse comportamento de que tem um desconforto, ele é ruim, esse sentimento que eu tenho é considerado ruim, não quero sentir. Então, ao invés de lidar com ele, eu uso um cano de escape que é o reclamar, mas ele continua lá. Então, o reclamar, às vezes, é esse cano de escape. Que é quase, para mim, é muito parecido da dinâmica da fofoca. Quanto mais você reclama, mais você quer reclamar, menos você age. Mesma coisa a fofoca, né? Em empresa, e eu lembro que eu trabalhei já em empresas que a fofoca do corredor era muito forte, as pessoas ficavam fofocando, falando mal dos outros, não trabalhavam, não faziam o que tinham que fazer, e aí ficavam falando mal dos outros, que fez, que não fez, que foi pra lá, foi pra cá. É quase uma epidemia. Quanto mais você fofoca, mais você quer ficar na fofoca. Quanto mais você reclama, mais você quer ficar na reclamação. Quando você consegue se libertar disso também, e aqui é bem importante, porque para se libertar disso, você precisa se libertar do querer ser aceito. Porque às vezes, dependendo do grupo que você convive, para você ser aceita, para você fazer parte, para você se sentir parte, precisa reclamar. Ou precisa fofocar, por exemplo. E essa é a parte do maternar autêntico que às vezes não é tão fácil. Escolher a sua autenticidade ao invés de escolher um caminho que não é saudável para você, para pertencer. Mas uma vez que você faz essa escolha e uma vez que você se afasta desse ambiente, porque esse ambiente também não é saudável pra gente, não é bom. Energeticamente, né? Se a gente for olhar para esse lado da energia, a gente fica pesado, você nunca sai desse lugar, você fica nesse lugar da vítima ali, não consegue agir, é como se ficasse tudo pegajoso, né? Então, quando você consegue sair disso, você consegue até enxergar as coisas com mais clareza, ganhar uma nova perspectiva a respeito da tua situação. Porque você se distancia dessa névoa, desse comportamento doentio. E o Krishnamurti tem uma frase que é muito falada, e para mim é uma frase genial. Ele fala: não é sinal de saúde se adequar a uma sociedade doente. Mas o tempo inteiro é isso que a gente quer fazer. O tempo inteiro a gente quer fazer e às vezes a gente exige que as nossas crianças façam também. Então, o caminho para o maternar autêntico, ele passa por você começar a quebrar esses padrões que são comuns, né? Mas não são necessariamente nem naturais e nem saudáveis. Esse é o convite que eu faço para você hoje. Para você observar na tua vida em que momentos, e aí não tem a ver só com maternidade, mas em que momentos você entra nesse lugar da reclamação e reclama como uma forma de extravasar um desconforto que você tem em relação a algo que você não consegue lidar. E a tua reclamação, ela tá sendo só um cano de escape. Porque você não quer olhar para o que você precisa olhar.
Seja porque você tem essa crença de que é um sentimento ruim, seja porque você não consegue lidar, é grande demais, você sente que você não vai conseguir. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Porque dentro desse maternar normal, esse que a gente escuta por aí, é um tabu a gente falar que a gente sentiu raiva do filho, que às vezes a gente se arrepende de ser mãe. Que eu, né, igual tem muito essa frase assim na minha cabeça que eu já ouvi. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Às vezes assumir isso, falar sobre isso é muito difícil. E é um tabu, né? Muita gente olha torto, nossa, mas como? Ah, tá reclamando de boca cheia, né? Ah, mas você não quis ser mãe? A maternidade é assim mesmo, você não quis ser mãe. Quantas mulheres cobram as outras, né, quando estão passando por uma situação difícil na maternidade, de que, ah, mas você que escolheu esse caminho, agora aguenta, né? Tem um pouco esse lugar, assim, de nós mulheres nos julgarmos o tempo inteiro também, né? Então, o quanto que esse reclamar vem desse lugar de que você tem um desconforto com a maternidade, tá passando por uma situação na qual você não consegue lidar, você fica com raiva, frustrada, arrependida, chateada, seja lá o que for, mas um sentimento que não é permitido, você não deveria estar sentindo aquilo na tua cabeça, né? Você foi ensinada que esse sentimento é ruim, que você não deveria sentir. E aí, o que você faz? Reclama. Ah, mas porque o meu filho é muito não sei o quê. Ah, porque meu marido não sei o quê. Ah, porque esse negócio de ser mãe, não sei o quê. Reclama sem agir. Então vamos combinar uma coisa? Cada vez que você tiver vontade de reclamar, você vai pensar de onde está vindo essa vontade. O que esse reclamar está escondendo? Ele está sendo escape para quê? Vamos fazer esse exercício? Atrás desse muro das lamentações, existe um lugar em que você assume a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pela sua vida. Essa autorresponsabilidade que a gente fala, ela tá atrás das reclamações. A gente precisa passar pelas reclamações, deixar as reclamações para trás, para que a gente chegue nesse lugar em que a gente se entende, se enxerga como protagonista da nossa vida. Nada mais é do que isso. Enquanto a gente tá reclamando, a gente tá como vítima. A vítima é a sombra do herói. Enquanto, né, o teu herói tá na sombra, tá escondido, tá guardado, você não assume as rédeas da própria vida. E para um maternar autêntico, é o que você precisa fazer. Então vamos fazer esse exercício e vamos combinar aqui também. Eu tenho essa regra, tá? É uma regra, uma sugestão. Toda mudança que a gente faz na nossa vida, pelo menos por uma semana, você precisa tentar antes de dizer que não dá certo. É o que eu falo sempre para as minhas mentoradas e para as pessoas que fazem, para as famílias que fazem orientação parental comigo. Tá testando uma nova ferramenta, uma nova forma de comunicar, uma nova forma de fazer? Testa por pelo menos uma semana antes de dizer que não dá certo. Tem toda aquela questão do hábito, né? Que a gente demora 21 dias para criar um novo hábito. Também super funciona, pelo menos comigo sempre funcionou isso, de fazer por semanas consecutivas. Mas para falar que deu certo ou não deu certo, para conseguir avaliar, pelo menos 7 dias. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo para você. E se você tem algum comentário, alguma experiência que você quer compartilhar, pode deixar os comentários aqui, eu respondo todos eles. E me segue lá no Instagram que tem conteúdo todo dia. @AnaFlaMarques. Te espero lá.